Mais o quê? Eu acho que essa questão que a gente comentou antes, então, do desejo sexual tá bem estabelecido, a gente falou bem da questão da Eu só testosterona. queria voltar um pouquinho nessa Claro, parte da questão da libido, que eu acho que é interessante falar também. A gente conversou aqui que é muito complexo, que a gente tem que afastar várias outras coisas, trabalhar várias outras sim. coisas. Mas eu trabalhei tudo isso, eu já fiz tudo, nada resolveu, nada, né, excluímos tudo. E aí, o que que a gente pode fazer por essa paciente, né? Então, se ela tá numa paciente pós-menopausa, já tá fazendo atividade física, dieta, parou de fumar, né, sem consumo de álcool de risco, tá fazendo a terapia hormonal da Eu ia menopausa falar, já com tá com a com terapia tradicional. tradicional com o seu estrógeno, com a sua progesterona para proteger o endométrio, o seu útero. E aí, ainda assim, né, não tem nenhum medicamento associado, fez terapia de casal, né? E o que a gente pode oferecer para esses pacientes, né? A gente tem que pensar no transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma condição médica que é um diagnóstico até psiquiátrico mesmo. Então, a gente vai precisar do apoio do psiquiatra em Sim. conjunto, nesse caso. Uhum. É muito raro, tá? Essa condição é muito rara, né? A gente tem que exaurir mesmo essas outras questões antes. É E diagnóstico de exclusão, exclusão, né? né? Exatamente. Então, aí chegamos nesse ponto. Para essa paciente, a gente pode avaliar o uso da testosterona em conjunto, tá? Mas são doses muito pequenas, tá? Então, os estudos que observaram, tem um estudo publicado em 2008 que randomizou algumas mulheres para receber testosterona. Foi uma dose de 300 microgramas, né? De testosterona é uma dose muito Muito baixinha, é baixinha. microgramas, né? E aí a gente não tem nenhum medicamento, isso não é super aprovado, né? É uma coisa que a gente tem visto que pode ser usado. Uhum. Só que assim, é uma formulação, um cuidado que a gente tem que ter, porque daí sim eu preciso manipular, porque eu não tenho essa formulação disponível na indústria farmacêutica, que é uma dose muito baixa. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Saber direitinho onde isso vai ser feito para esse uso. Só que ainda assim, foi visto no estudo que teve uma melhora em algumas pacientes, satisfação sexual em algumas pacientes, Em algumas. teve um benefício, mas que a gente não sabe os riscos disso a longo prazo, né? Então, ela foi visto ali um segmento, acho que de 2 anos, só que a gente não conseguiu estabelecer isso a longo prazo, né? E aí as pessoas costumam usar a testosterona já de cara, com uma dose muito mais Muito mais alta, alta. sem uma explicação também de tempo de uso, né, sobre todas essas questões. Então, isso é bem complexo, né? Mas eu acho que é interessante trazer essa exceção aqui para nossa conversa para as pacientes entenderem um pouco. E eu Sim. acho que outra indicação que eu acho que você vai até poder falar melhor que eu são nas pacientes com sarcopenia, né? Às vezes a Tem testosterona, alguns alguns estudos estudos mostram que que talvez possa talvez ajudar naquela paciente que isso. já tá bem na menopausa há muito tempo. É, Mas assim, é bem difícil, e aí eu acho que pegando esse gancho aí, a gente volta para os implantes de testosterona, Uhum. né? Porque as pacientes acham que não é qualquer via, né, que elas podem usar. É. E aí vem perguntando dos anabolizantes lá, né? Dos injetáveis, do que vem em implante. E aí, quando tem uma super indicação e que a gente acaba prescrevendo transdérmico, elas acham muito pouco. Porque a Uhum. vizinha usou, porque a colega usou. E é muito. Eu acho que. Eu não sei se você sente isso, eu acho que é uma conversa muito é difícil uma da conversa gente ter. difícil. Porque ela Trabalhosa. já traz muitos conceitos, Conceitos. né? Muita coisa, muita carga de internet, né? Rede Exatamente. social, que a gente tem um problema de ter muitas dessas divulgações aí, informações que não são baseadas em evidências mesmo, né? Sem E compromisso com a com a saúde das segurança pessoas e com a mesmo, né? segurança. Então, isso é muito difícil, essa conversa leva tempo, Uhum, né? Até sim. que a pessoa consiga, que a mulher consiga entender, né, o benefício e a segurança dos medicamentos. É E o que eu mais fico risco-benefício, né? pensando é que esses benefícios, né, que são em parte porque tem muitas complicações relacionadas, e não sei se vale a pena, para mim eu acho que não valeria a pena, mas assim, eles duram enquanto você usa a medicação. Você vai usar o restante da vida? Eu sempre falo Como para que as é isso? pacientes, assim, que o efeito bom, todo mundo sabe, né? Tem um monte de gente aí usando e postando na Nossa, isso internet. é... E o Sim, efeito ruim? Quem que pode te falar daqui 2, 5, 10, 15 anos? A exatamente. gente vive muito mais hoje em dia, né? Antigamente a expectativa de vida da mulher era 62, 65. Hoje em dia, né? Está Graças a 78. Deus, a gente Tá. vive muito mais. E você quer viver como, né? Com qual o impacto do que você faz agora?
Exatamente. Esse risco a longo prazo, ele tem que ser pesado a todo momento, né? Então, isso a gente aborda muito nas consultas em relação à questão de estilo de vida mesmo, né? Das mulheres. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada sempre, porque isso vai ter uma repercussão futura enorme e isso é base de todo e qualquer tratamento, né? Essa questão de ter uma dieta equilibrada, fazer atividade física, se manter ativa, né? Isso é importante para a sua saúde óssea, para você criar esse músculo que você tanto quer, para melhorar essa composição corporal, exatamente. Reserva corporal. E desde de quando for possível iniciar esses hábitos, né? Sim. Isso é fundamental, né? Medidas assim de higiene do sono, né? Então tudo ali que faça parte dessas mudanças de estilo de vida faz muito no tratamento da mulher. E a gente tem que martelar sobre isso, porque isso leva tempo, né? Isso leva tempo.